E Mateus 4, que o irmão Edu leu os 11 versículos, eu vou ler apenas o primeiro, para que a gente possa fazer a exposição do Evangelho nessa noite, em culto a Deus. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Senhor, Tua palavra é poderosa e ela é espiritual. Ela não é ideia de homem, ela não é conteúdo de homem. Os homens e mulheres têm que expô-la. Isso é um milagre, porque é uma palavra totalmente superior ao intelecto e à capacidade da gente. E mais, o Teu Espírito sempre auxiliou os filhos e filhas que são chamados para expor o Evangelho. Me abençoe agora e abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Graças a Deus pela sua bondade e sua misericórdia. Quem tiver a Bíblia aí de papel ou a Bíblia eletrônica, você pode ver aqui que Mateus 1 é a genealogia de Jesus. E porque Mateus precisa provar para os judeus, porque o Evangelho de Mateus foi escrito exclusivamente para o povo judeu. A intenção de Mateus é que Jesus seja reconhecido pelos judeus. Os judeus não tenham dúvida, já que os judeus rejeitaram a Jesus. O Espírito Santo inspira Mateus para que os judeus tenham um evangelho exclusivo para eles. Um evangelho universal, mas os destinatários originais são os judeus. Os judeus vão ter por escrito a prova, se eles quisessem usar a desculpa subjetiva de que não entenderam o Messias, não compreenderam algumas profecias, se equivocaram, já seria uma lástima, porque Deus viveu com eles 30 e poucos anos, 3 anos e meio aproximadamente, fazendo e falando coisas inequívocas de que ele era o Messias. Mesmo assim, agora eles têm um texto escrito, com detalhes, e Mateus começa desde Davi, Abraão, e no final do versículo 17, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que são 14 gerações de Abraão e Davi, 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia, e 14 gerações da Babilônia até Cristo. Ele pega as pessoas mais importantes dessas 14 gerações. E o judeu não tem desculpa. E a Bíblia diz que Deus vai julgar conforme a Bíblia. E aí Mateus vai embora, mostra Jesus nascendo, capítulo 2 mostra os magos, como prova do nascimento, e aí Herodes tenta matar Jesus ali. Vejam que Satanás entra em cena, a demonologia que Mateus começa já aqui no capítulo 2, versículo 13. Entra a demonologia aqui, Satanás usando Herodes para matar Jesus, consegue matar centenas de crianças. Um infanticídio em que todas as casas na Judéia era choro, caixõezinhos pequenos nas salas das casas. Em quase todas as casas tinha um bebezinho morto. Vejam o que é o pecado, vejam quando Jesus vem para resolver a parada, o problema é sério, a guerra contra o mal, gente. E aí ele foge para o Egito, lugar onde um dia vai ser... Aliás, desculpe, o lugar onde um dia foi o lugar em que os patriarcas entraram, forjaram uma grande nação, uma história fantástica de Moisés, que vai aparecer na transfiguração com Jesus aqui. E agora, o lugar que um dia foi hostil, é o lugar que recebe o Filho de Deus e protege. E o Senhor é o Senhor da história. O lugar que um dia também mataram bebês, porque lá no Egito também mataram bebês. Agora estão matando bebês em outro lugar para pegar o Filho de Deus. E aí no lugar onde mataram bebês um dia, é o lugar onde o bebê que estavam querendo matar é protegido. Diga que Deus não conhece das coisas, gente. Então aí vai. Aí depois que Herodes morre, aí Jesus volta, aí entra em cena João Batista. Jesus já está agora adulto, E finalmente chegou a hora de ele se apresentar para o dono do mundo, para o Deus do mundo. Ele não pode começar o ministério dele
sem olhar no olho do Senhor do mundo. Ele vem enfrentá-lo. Jesus não é covarde. Jesus não é indelicado, Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele respeita, inclusive Satanás, porque Satanás ganhou o direito. Ele tem o direito sobre os homens pecadores. A Bíblia declara isso. Deus não burla uma lei para reconquistar aquilo que é dele. Se o homem se entregou a Satanás, eles são de Satanás. Deus terá que conquistá-lo, sem burlar uma lei, porque ele é santo. E ele tem que se apresentar para Deus. Para ele começar a trabalhar, para ele começar o serviço messiânico dele, ele tem que se apresentar legalmente. Então o Espírito Santo conversa com o Pai, e o Pai diz assim: pode levá-lo ao deserto. O Espírito Santo chega para Jesus e diz: o seu pai disse que chegou a hora. Você vai ter que se apresentar. São os dois gigantes, gente. O gigante do bem e o gigante do mal. Isso não pode ser numa cidade. Isso não pode ser no centro de Jerusalém. Não pode ser no burburinho. É no olhar de dois gigantes, o do mal e o do bem. E então o Espírito leva ele para o deserto. Jesus não pode usar nada da divindade. Não pode usar um atributo. Nem pensar em usar a onipotência, onisciência, nada. A inteligência divina, a sabedoria divina, nada. Ele tem que cumprir toda a lei, ele tem que ser homem. Ele não pode atravessar a parede, ele não pode se defender de nada, como Deus não. Ele tem que agir 100% como homem. Tanto que ele está precisando da ajuda do Espírito para ser levado. Ele é cortejado pelo Espírito. Os demônios, milhões e milhões, não podem fazer nada, eles só podem assistir. Os anjos de Deus também estão por perto, eles só vão ser autorizados a agir depois da tentação. E o Pai também vai ficar incólume, parado, não pode fazer nada. A mesma cena vai se repetir na cruz. Demônios e anjos vão assistir, o Pai não pode fazer nada. E então começa a tentação. Vamos para a primeira tela aí, por favor. A tentação do prazer físico. Daí o versículo 3, vamos ler juntos? Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Quem é que comanda o diálogo aí, gente? Quem é? É Satanás. Ele é o Senhor do mundo. Jesus ainda não conquistou. Depois da cruz, sim, ele vai ficar debaixo dos pés de Jesus, mas agora não. Deus se submete, por causa do nosso pecado, ele tem que se submeter à humilhação. E o monstro comanda. É o monstro que é o chefe do diálogo. É o que domina o cenário no deserto. E os demônios assistindo tudo, e os anjos assistindo tudo. E o Pai de olho e o Espírito Santo quieto. É a tentativa que o diabo faz para que Jesus pensa que os desejos é o referencial principal. Porque são 40 dias de fome. Se ele não jejua aqui, ele não vence. Ele não tá enfrentando um Exu. Ele está enfrentando o príncipe do mal. Paulo diz que Satanás não tem 0,1% na essência dele de bondade. Paulo diz que ele é todo maligno. Não há a possibilidade de, em um neurônio de Satanás, de haver um espaço para o bem. Ele foi todo contaminado pelo mal. Por isso ele é chamado de maligno. E Jesus está fragilizado, com fome e com sede. É muito fácil nessa hora atender a uma necessidade do corpo, gente. Pense num homem que está doido por um copo de água, uma banana, nem que seja um fiapozinho de batata frita. Pensa num corpo que não, se ele vê a comida, ele vai para cima. A necessidade do físico.
E isso Satanás sabe manipular, porque essa tentação de Jesus, ela tem todos os ingredientes espirituais que nós passamos nesses níveis, né? Assim, quando os nossos desejos físicos começam a dominar a nossa vida, leis, princípios, virtudes, regras começam a perder valor e força para a gente. Todo mundo aqui, nem que seja uma vez na vida, já foi dominado pelos desejos da carne. Nem que seja uma vez na vida em que você foi vencido. Me permitam dizer assim. E não pensem que Jesus não estava com essa necessidade. Tanto é que ele vai, a primeira investida é no físico, na necessidade física, fisiológica. Vocês sabem que um dos ensinos que se tornaram comuns nos nossos dias é aquele que diz que os nossos desejos não podem ser reprimidos. Isso faz parte das pedagogias mais afamadas. Aconteça o que aconteça, eu ouço na televisão, naquelas entrevistas da tarde, os especialistas dizem: você precisa expressar e realizar os seus desejos. Sem privacidade, sem privação, sem nada. E foi exatamente o que o diabo tentou fazer na mente de Jesus no início da tentação, né? Jesus libera o desejo do teu corpo. Você está com fome, eu sei que você está com fome. O teu corpo sente fome. Você precisa comer. E eu sei que você quer comer. Eu conheço. Eu te conheço lá de cima. Tu me criaste. E agora tu não pode agir como Deus, senão eu venço. Tu tem que ser homem agora. Se tu agir como Deus, tu já era. Aqui está o desejo maior que habita o corpo de cada um de nós, irmãos. O desejo amplo de satisfação, de prazer físico. É uma das maiores lutas, não só de homens, como de mulheres, né? Porque vindo do diabo, veio o desejo. E é isso que a maioria dos psicoterapeutas, com todo respeito a eles, porque lá em casa a gente usa esse serviço, mas a maioria, a primeira vez que a gente precisou lá em casa, a gente foi em 4, até que a gente ficou com o quarto psicoterapeuta que a gente ficou, que era o que menos ofendia a nossa fé, porque os 3 primeiros era de lascar, cara. Era difícil aquela hora da psicoterapia, porque eles eram muito liberais. E para quem está enfermo, isso é complicado, porque você já está fragilizado. O cara está dizendo que você pode tudo, que você tem que fazer tudo. Complicado, né? E eles estão aconselhando para a maioria dos brasileiros e das pessoas dos outros países, e toda essa pedagogia chega nas escolas. E não adianta querer ficar com raiva, não adianta querer ficar com ódio. O mundo é assim, o mundo jaz no maligno. Eu fico preocupado se isso chegar na igreja, a igreja achar que é normal. Aí sim, isso sim me preocupa. Agora, no mundo, a gente quer que ensine Bíblia. Eu não entendo essa guerra que tem aí fora. O pessoal acha que quer que ensine Bíblia na igreja. Ou, desculpa, nas escolas. Na igreja que eu fico preocupado se não ensinarem Bíblia. Bíblia, até onde eu entendo, é na igreja. É a igreja que tem a missão de ensinar a verdade de Deus. Deus não entregou para professor de escola, de faculdade, que eu saiba, missão de ensinar o Evangelho. Até onde eu sei, Ele entregou exclusivamente para a igreja a missão de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Então eu não me espanto com os psicoterapeutas e nem com os professores recebendo do MEC as cartilhas. A mim não, quem quiser ficar com raiva, fica, eu não fico.
Eu não espero evangelho dos professores, eu espero evangelho dos meus pastores, dos meus professores de teologia, dos meus irmãos. Deles eu espero o evangelho, o ensino da verdade. Eles dizem, esses psicoterapeutas, que uma pessoa não está bem, se uma pessoa não está bem no seu relacionamento e anseia por outro relacionamento, aí o conselho que eles dão é o seguinte: você precisa disso, é uma necessidade sua. É a conclusão que eu tiro de tudo que você acabou de falar. Eles dizem, olha, o seu corpo pede isso. Então, por isso, vá em frente. E assim vão aconselhando, seja heterossexuais, homossexuais, ou pessoas que não se interessam por sexo, sejam jovens, sejam adultos, sejam adolescentes, seja quem for. E a sociedade vai assumindo esses valores. Não esqueçam que que Satanás está propondo isso para Jesus. Ele está propondo para Jesus sair da linha do físico. Você quer resolver o seu problema físico, Jesus? Eu tenho a solução. Eu tenho para te dar. Eu tenho esse poder. Eu tenho e te dou. Está comigo. Os homens me deram essa autorização. E seu pai insiste em ser justo, ele insiste em ser santo, então agora tu está na minha mão. Teu pai não quebra a regra e parece que pelo jeito tu não vai querer quebrar, então, meu amigo, é comigo o negócio. Mas a Bíblia diz, e Jesus vai ensinar para nós, na sua reação, que as necessidades físicas não justificam os meios pelos quais procuramos satisfazê-las. Se a gente tem necessidades, Deus quer que a gente as realize. Deus não quer que a gente passe fome de nada. Deus não quer que a gente passe sede de nada. Deus não quer que a gente fique precisando a vida inteira de algo básico, que Ele mesmo criou para a gente. Mas o mesmo Deus que criou essas necessidades para a gente, é o mesmo Deus que criou as maneiras corretas para todas elas serem atendidas. E não é Satanás que vai trazer para nós essa satisfação, que nós conhecemos o anzol dele. Nós sabemos quem ele é. E Jesus sabe com quem ele está conversando. O Senhor Jesus conhece, desde lá de cima. Ele foi derrubado lá de cima pelo Senhor Jesus. Então, muito cuidado com essa tentação física que todos nós temos e passamos. Uma vez um senhor de 65 anos, fazendo uma palestra sobre questões de necessidades, né? Ele se levantou e disse que, graças a Deus, ele não tinha mais esse problema, porque ele já estava com 65 anos. Aí eu deixei terminar a palestra, depois eu fui conversar com ele. E aí eu perguntei para ele se eu podia falar de homem para homem com ele. Ele disse que sim. Eu perguntei se ele tinha algum problema físico, fisiológico naquela área. Ele disse, não, está tudo... Eu disse, então, não confie na sua idade, companheiro. A Bíblia manda a gente vigiar até a morte, ser fiel até a morte. Com 65 anos, um homem é tentado e pode fazer bobagem. Com a tecnologia de hoje, vixe, tem toda uma estrutura prontinha aí na sociedade. Tudo facilita. Tem que ser fiel até a morte. Segunda tentação do diabo. Põe na tela aí, por favor, Tiago. Vamos ler, é a tentação do desejo da alma. Vamos ler, ó. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Na primeira, Jesus disse que o homem pode esperar para comer o pão físico, e se lhe faltar por algum período,
o Senhor sustenta com o pão do céu. E aí na segunda ele vai na alma. A ideia é mais ou menos o seguinte, né? Olha, tu quer ser conhecido? Você quer ser visto? Você quer ser percebido? Você quer ser identificado? Você quer ser capa de revista? Você quer ser comentado? Você quer estar falado nos metrôs, nos ônibus, nas praças? Quer ser entrevistado? Pula do pináculo. Pula. Mas espera às 3 horas da tarde, no sacrifício da tarde. Está apinhado de gente. Porque de manhã não tem ninguém. É tipo o culto de quarta-feira. Se tu quiser ficar famoso, é sábado de manhã, meu amigo, que está lotado. Domingo também não dá muito certo, mas no sábado de manhã, aproveita. Entendeu? 3 horas da tarde, era o sacrifício da tarde, gente. Estava lotado de judeu. Entendeu? Vai lá e te joga. Você vai ser notado por todos. Você vai ser falado. Você vai ser percebido. Você virou notícia. Nesse dia não tem outra notícia para concorrer contigo. Você é a manchete de todos os sites. Você é a capa da revista da semana. Você vai estar no Globo Repórter. E tem mais. Se você pular, uma legião de anjos irá se transformar, porque teu pai não vai poder te negar, porque ele insiste em ser santo e fiel. Ele diz que ele zela pela palavra dele, então ele vai ter que cumprir o que ele mesmo prometeu. Ele vai mandar, eu tenho certeza, ele vai mandar fazer um paraquedas angelical para ti. Pode pular. Tu vai ter lá embaixo uma chegada triunfal. Diferente dos suicidas que se jogam do 25º andar e se arrebentam, tu não. Tu nem vai te machucar. Aqui está, irmãos, um estilo sutilíssimo na área da satisfação, da autoestima, da autoaceitação. Aqui está um negócio da alma aqui, do ego. É um negócio muito sério isso aqui. Eu já conversei com gente, de outros companheiros de pastores de outras denominações, eu converso por tudo que Deus já me fez viver. Eu acho que eu conheço quase todos os pastores da Igreja Adventista da Promessa. São mais de 500. Eu acho que eu já almocei, no mínimo, com uns 200, assim, na casa deles. Conheço as esposas deles, os filhos deles. Eu conheço, no mínimo, a vida de uns 100, assim, nos seus maiores dilemas. E eu posso dizer para vocês que alguns deles me confessaram isso aqui, que eles se confessaram tentados e fizeram muitas coisas pela necessidade de serem aceitos, notados, e o Espírito Santo mostrou isso para eles pediram perdão. E eu já fiz isso. E eu não digo para vocês gostarem de mim, para mostrar que eu sou humilde. Eu estou dizendo isso aqui diante de Deus e de vocês. Eu sei o que é isso aqui, ó. Eu sei o que eu estou pregando aqui. A tentação de você ser importante. E quando você tem que sair de cena, é brincadeira? Quando você não é mais importante como você era? Porque depende de como você vê a ideia de importância. Mas está aqui, esse monstro faz isso com Jesus. Operações sutis, né? Até mesmo coisas verdadeiras espirituais mexem com o nosso coração. Você sabe o que é ser usado por Deus de forma profunda? Você sabe o que é estender a mão assim e um negócio acontecer? Nem você acreditava e o negócio aconteceu. E depois a pessoa vem contar para você a história que mudou a vida dela.
Não é brincadeira, não. Você fala, o negócio acontece. Você estende a mão, o negócio acontece. As pessoas todas vêm em cima de você. Querem uma explicação. Que o senhor entende disso, o senhor entende daquilo. E tome o WhatsApp, e não sei o quê, e vem. E quando você está, o pessoal vem. Meu amigo, sabe aquele balão? Vai aumentando. Seu peito estufa. A satisfação da alma, a tentação do desejo da alma, a tentação de manipular o que é sagrado, a tentação de tomar para você aquilo que não é seu. Uma graça que vem da graça do Senhor, você se apossa dela, né? E você não faz questão de afastar de você isso na mente do povo. Você ajuda a ficar na mente do povo que tem sim um dedo teu ali. Tem alguma coisa tua ali. Eu sei o que é isso. As pessoas sempre vão querer transformar pedras em pão na marra. Essa tentação sempre haverá. E isso é muito grave, se tratando do poder de Deus que opera coisas sobrenaturais. Por exemplo, fazer uso das promessas santas de Deus, contida no Salmo 91, é perigoso demais. Satanás usar o Salmo 91 desse jeito, precisa ser Satanás mesmo para fazer um negócio desse. Que uma serva de Deus, um servo de Deus tem um mínimo de temor a Deus, não faz isso. Você abre lá 90, chega no 91. Usar com essa ousadia diante do Filho de Deus, é assim, ultrapassa todos os limites, né? Parece que vai além da blasfêmia. A promessa do Salmo 91 diz assim: aos seus anjos dará ordem, está aí na tela, ó, a teu respeito. Interessante, né? Ele está dizendo, olha, o Salmo 91 é uma promessa para ti. Ele não pode fazer nada do Espírito Santo. Ele te trouxe aqui, ó, ele está quietinho ali, ó. Ele não pode fazer nada, que agora tu é meu. Ele está tentando subjugar Jesus. Foi ele que inspirou esse texto aí. Ele sabe que é um cumprimento para ti. Você sabe que eu não estou blefando. Você sabe que eu estou falando a verdade. Eu sou mentiroso, mas eu estou usando a palavra. Você sabe que eu estou falando a verdade. A minha intenção, é claro, que não é a boa, porque tu me conhece, eu não vou mentir para ti. Eu engano os 7 bilhões, mas tu é difícil de enganar. E essa promessa é para ti, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Isso aqui não se cumpre no outro, se cumpre em você. E se é assim, pula. Aí eu pergunto, Jesus pulou, irmãos? O texto era para ele, a promessa era para ele. Por que ele não obedeceu? Você vai pular só porque está escrito? Tem gente que pega a Bíblia e quer que se cumpra na marra, esfrega a Bíblia na tua cara. Pega um versículo e faz uma cavalo de batalha e diz que tem assim, não abre mão daquele ponto de vista. E quer que se cumpra na marra, só porque está escrito. Ora, gente, nós estamos diante de um texto que a Bíblia está dizendo que aquela promessa é para Jesus. Mas Jesus não pulou. Jesus não pulou. Como Satanás é insinuante, né? Ele olha para Jesus e diz, olha, tem um caminho menor, né? Tudo isso te darei. Então, o inimigo, ele é especialista em perverter o que é sagrado, né? O que é mero charlatanismo, truque, ele faz as pessoas pensar que é milagre. Quando eu morei em Brasília, 20 e poucos anos atrás, eu evangelizei um pai de santo num lugar chamado Vale do Amanhecer, que é considerado o terreiro de macumba mais poderoso da América Latina. Para vocês terem uma ideia, os principais macumbeiros da América Latina, eles vêm participar de uma espécie de ceia. Eles comem pão e tomam vinho lá. Eu assisti uma cerimônia
desde lá. E eu vi, tem o templo aberto e tem o templo fechado. Um cara numa cadeira de roda entrou vomitando sangue, fraco, não podia andar. Saiu de lá sem a cadeira de roda, pulando e forte, cantando. Como eu conheci ele da cidade? Porque isso fica separado uns 10 quilômetros da cidade de Planaltina, do DF. E nós temos uma igreja lá onde eu era um missionário. E 15 dias depois esse cara morreu. Eu acho que só eu fiquei sabendo. E a igreja, que eu contei para a igreja. Mas o povo ficou enganado, pensando que o cara foi curado. Então, na verdade, Satanás é um charlatão. Mas ele usa a palavra de Deus e torce, exigindo obediência. A palavra de Deus não estava se dirigindo, não foi dada para ser comandada por Satanás. A palavra de Deus foi dada para o povo de Deus. A palavra de Deus é do povo de Deus. Quem tem que usar a palavra de Deus é o povo de Deus. Quem manuseia a palavra de Deus é os pastores e as ovelhas. Deus não dá o direito para Satanás usar a Bíblia e mandar no povo de Deus. Se alguém obedecer a palavra de Deus por meio de Satanás, não tem discernimento nenhum, está perdido. Porque até mesmo quando Satanás usa a Bíblia corretamente, a intenção dele é maligna. Não é para cumprir o propósito de Deus que está na própria palavra. Porque toda a intenção dele é maligna, é má. Então, muito cuidado com a tentação do desejo da alma, da autossatisfação, principalmente quando se trata de questões espirituais, que a gente tem muita alegria, muita satisfação na presença de Deus e nas coisas de Deus. Mas Satanás usa essas coisas para fazer a gente usá-las de forma errada. Vamos para a terceira tentação, por favor? O desejo do espírito. Nós já vimos o desejo do físico, o desejo da alma e o desejo do espírito. Vamos ler? Novamente, o diabo levou a um monte muito alto, olha, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado. É demais, né? Depois ele não vai falar mais nada agora, depois disso aí. Mas é a cartada fatal. Vocês não vão mais ver, nunca mais Satanás se dirigir ao Senhor Jesus dessa forma, porque o Pai não permite mais, nem o Espírito. Mesmo antes da cruz, depois dessa daí, ele vai fazer de tudo. Mas ele não... porque essa é a conversa tete a tete com Jesus. Porque na verdade Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu cheguei. Eu reconheço que o mundo é teu. Mas sabe de uma coisa, eu cheguei, eu estou aqui. Eu vim resgatar aquilo que eu criei. Eu estou aqui. Tu precisa saber, eu vou cumprir toda a lei. Você vai fazer eu sofrer. Eu sei que eu vou gemer, tu vai usar todas as armas. Eu sei que tu tem poder, que meu Pai te deu autoridade, te deu legalidade. Mas eu quero que tu saiba, eu estou aqui, eu cheguei. E quem me mandou foi meu Pai. Nunca mais Satanás vai falar com tanta autoridade com Jesus. Vai ser a última vez que ele vai fazer isso com o Senhor Jesus. A humilhação mais profunda de um ser humano vai acontecer na cruz. Mas depois disso, quando Jesus vê de novo Satanás tete a tete, ele já vai vir como um juiz e rei. Ele nem vai conversar com Satanás. Diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses que vai sair uma palavra como a espada da boca e vai destruir Satanás com a palavra da sua boca, pela manifestação da sua vinda. Mas aqui, ele está numa situação de fato em que Satanás tem autoridade para falar assim com ele. Este desejo aí da terceira tentação, ele é refletido em nós, que eu quero dizer, pela ambição da glória que muitos de nós temos, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos criou para a glória dele. Vamos entender isso aqui, porque quando a gente entende a Bíblia corretamente, é uma coisa fabulosa. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Vivemos para glorificar a Deus. Essa glória foi perdida com o pecado. Deus arrancou.
tirou ela de nós. A Bíblia diz que nós fomos destituídos. É um termo forte demais. Arrancado assim, arrancado pelo pecado. Nós fomos destituídos dessa missão de glorificar a Deus. Então ficou um vazio em nós. Por isso que a filosofia vai trabalhar a ideia da existência, do sentido da vida, a antropologia, as ciências sociais. Elas vão perceber esse vácuo aí, esse vazio aí. Você procura, você está procurando. Quem ainda não encontrou Jesus vai procurar a vida inteira, porque o vazio vai estar lá. E Paulo diz que é Jesus que nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus. Então essa glória perdida vai sendo restaurada pelo caráter de Jesus que o Espírito Santo cria aí dentro, preparando para a glória futura que será restaurada na glorificação. A glorificação é o último ato, porque é o devolver a glória. É bom que saiba, não aquela glória que nós nascemos com ela, porque a glória que Jesus dá, ela é superior. É diferente da criação primeira, porque ela é refeita em Cristo, e tudo que é em Cristo é superior. E então nós temos essa necessidade, gente, de busca, de ambição, de deixar marcas para que os outros vejam. É difícil, gente, sair de cena. É difícil vestir pijama. Tirar o terno assim, tirar a gravata, partir, e aí você agora já era, outro já assumiu o teu lugar. É muito duro. Nós não temos habilidade para lidar com isso. Satanás sabe disso. Queria pedir uma água, por favor. Quem dá um copo d'água, Charlene? Segundo a Bíblia, olha, vai lá rapidinho, por favor. Só para a gente ir aproximando já dos últimos detalhes aqui, ó. Então, isso é uma realidade. O diabo, ele quer preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Só Jesus. A glória de Jesus é colocada em nós pelo Espírito Santo. E Satanás quer ele fazer isso. Se você aceitar, ele vai te dar. Só que é uma glória mundana. Pode ver, ele levou para onde? Jesus. É a glória do mundo. Não é a glória de Deus. Ele não tem autoridade para dar a glória de Deus, ele é amaldiçoado. Mas ali ele tinha autoridade, então ele pode dizer, esses reinos são meus. Dá uma olhada em Tóquio aí, ó. Dá uma olhada ali na China. Passa ali pela França ali, ó, Paris, ó, ali, o Arco do Triunfo ali. Dá uma olhada na Élysée ali, ó. Olha a Quinta Avenida em Nova York, dá uma olhada, aquilo tudo é meu, cara. E dá uma passada assim, com Jesus olhando todos os reinos do mundo. Isso é tudo meu. Te ajoelha aqui, vai. Canta uma música para mim. Canta, te adorarei. Canta aí, vai. Ajoelha para mim aí. É mole, gente. Desculpa falar assim. Fico impressionado. Mas ele tinha autoridade para isso. Gente, por isso que a gente tem que glorificar Deus pela nossa salvação. Porque a coisa é muito séria. É briga de titãs, isso aqui é realismo. Isso é verdade. Puxa. Obrigadíssimo. Deixa aí. Obrigado, Charlene. Pula do pináculo. Te ajoelha. Vocês pensam que é fácil? Não é só um discurso. Seria mais ou menos assim, ó. Você vai ter que ir muitos sábados naquela sinagogazinha, com aqueles judeuzinhos fundamentalistas, que vão ranger os dentes. Você pensa que eles vão ouvir o teu sermão? Você não nasceu na elite. Você não é da família de Dom Pedro I. Você é nordestino. Você é de Nazaré, não vem nada de bom de lá. Não está nem no PIB. Não é notícia. Você não vai ser reconhecido. Eles não vão te escutar. Eu conheço a elite de Jerusalém. Eu tenho influência sobre eles. Tu vai ver. Eu vou agir neles e eles vão fazer miséria na tua vida. Você vai querer passar por tudo isso? Você vai perder 3 anos
naquela cidade de Cafarnaum, um monte de leproso que tem lá, gente tudo doente. Você vai enfrentar tempestade, Cafarnaum, Genezaré, sol de 45 graus, meu amigo. Não tem tênis confortável, não tem Nike, era um chinelão de borracha. E Deus andando pelo mundo. João 4 mostra que Deus teve fome. João 4 mostra que o suor saía dos poros dele, de Deus. Deus senta de tão cansado. O sol que ele criou queimou a sua pele. Vocês iam ver Jesus corado, nariz vermelho. Alguns sermões dele, a voz rouca de tanto falar, não tinha microfone. Ele não pode agir como Deus, sendo Deus. E o diabo querendo encher a vida de Jesus com essa obsessão pelo poder fácil. Não é brincadeira. Assim, olha, eu vou entrar na vida de um pessoal aí, tu vai ter que lutar comigo, porque eu vou pegar, por exemplo, o corpo de um moleque, eu vou cortar ele todinho. Eu vou jogar ele no rio. Eu vou fazer ele babar. Eu vou fazer ele urrar. Tu vai ter que passar por isso. O rosto dele vai ficar horrível. Você vai ter que ver aquela baba toda. Eu vou esbugalhar o olho dele. Você não precisa passar por isso. Ajoelha. 40 anos de ministério é fácil, pastor Efraim? Não é fácil. Quantos sermões, quantas indas e vindas, quantos problemas. É muito fácil, gente, não tratar dos problemas. É muito fácil fazer um sermão que agrada a todo mundo. É muito fácil ser bacana com todo mundo, dizer o que agrada a você. É muito fácil. Eu tenho capacidade de fazer isso, sinceramente, sem falsidades. Se eu quiser, eu faço. Entendeu? E mais fácil fica se eu aceitar a proposta de Satanás. Aí ele me dá poder e aí, meu amigo, aí a gente conhece quando ele usa pessoas assim, né? Para que peregrinar por todas essas cidades? Para quê? Para que tanto trabalho? Para que acordar de madrugada para orar? Para que jejuar, gente? Para quê? Se num passe de mágica você pode ter tudo. Toda essa luta cotidiana, quando de uma vez só pode ser resolvido. Sobe lá no pináculo, te joga, ajoelha aqui. Olha, um show, Jesus, vale mais do que um ministério suado. Um show, Jesus, te joga. Canta uma música para mim. Isso vale mais do que você ser combativo, de você ser sincero e perseverante com essa gente que está na minha mão. Foi que Jesus disse para ele, irmãos. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Você pode glorificar a Deus? Você pensa que está sendo fácil para o teu Salvador fazer isso? Duro demais. Não é fácil para ninguém, não é fácil para ele, não é fácil para você. Porque você também é fustigado e recebe propostas que não são brincadeiras. Não é simples. Vamos para a quarta tentação para a gente ir terminando? Olha aí, ó. Os fins justificam os meios. Vamos ler a parte de baixo, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse princípio engloba todas as 3 tentações. Está resumido ali, está embutido ali. O diabo faz crer que não importa, de fato, como se chega lá. O importante é chegar. Ignore o caminho. Ignore as regras. Ignore a luta. Ignore a ética. Ignore. O importante é você conquistar seu espaço. Seja de que maneira for, você deve realizar os seus desejos, não importando os meios. Nada de cruz, em vez de cruz, pináculo.
Em vez de cruz, show. Você não quer o reino do mundo? Você não veio salvar o mundo? Por que conquistá-lo? Por que sacrifício? Por que amor e fidelidade à palavra? Se tem outros meios. Qual é a grande anzol filosófico do nosso tempo? Os fins justificam os meios. Maquiavel, o príncipe. Pronto. Vale mais do que o evangelho. É isso que Satanás diz. Última tentação, gente. Quinto, Tiago. O descrédito da palavra. Ele diz, está escrito. Ele joga para Jesus. Está escrito. Faz tudo para que as pessoas deixem de acreditar na palavra de Deus. Ele usa o está escrito. Usa uma hermenêutica maligna. Sempre haverá hermenêutica que puxará para a falsidade. Tanto na compreensão como na prática da fé. Isso é muito importante, porque esse embate dos dois é exemplar para a gente, porque a Bíblia está ali, ó, é a base. Ele usa, Jesus usa. Ele usa, Jesus usa. Ele faz uma hermenêutica torta, Jesus corrige. Ele entorta, Jesus corrige. Porque o homem e a mulher de Deus tem que estar sempre atento. Se aquilo que está acontecendo ali, se aquela experiência espiritual está de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas Jesus adverte Satanás dizendo que o que está escrito no Salmo 91, que anjos vão te guardar, foi escrito para se cumprir com homens. Por que Jesus não se jogou do pináculo? Por que Jesus não se ajoelhou? Por que Jesus não deu show às 3 horas da tarde? Porque Jesus é homem. Ele é Deus homem. Ele não se manifestou como um animal, sobretudo de asas. O Salmo 91 não se cumpre com passarinhos. Ele não é uma promessa para o Irapuru, que tem o melhor canto de todos os pássaros. O Salmo 91 é para se cumprir com homens, com pessoas. E pessoas não têm asas. Pessoas andam no chão. Pessoas precisam saber o que fazem, como se diz no ditado. Tem que ter pé no chão. Satanás quer que você voe. Satanás quer que você creia que você tem asas. Ele quer que você dê asas à imaginação dele. Ele quer que você voe. Tente voar para você ver. Se você tentar voar sem asa, não vai vir anjo nenhum para te proteger, para te guardar. Porque esses anjos prometidos aqui é para quando os perigos da vida acontecerem e tu estiver com teu pezinho no chão. Os anjos do Senhor verão. E isso vai se cumprir já já com Jesus. Ele não se jogou, ele ficou com o pé no chão. E logo depois, pastor Efraim, a promessa se cumpriu do Salmo 91. Os anjos vieram e o serviram. Amém, irmãos? Então, o que é que a palavra de Deus está ensinando para nós aqui? Entendeu? Não faça loucura. Não se jogue. Não abra mão da razão. Pense. Analise antes de fazer as loucuras. Se você pensar e disser não, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e vai dizer assim, agora vai lá. Serve a minha serva, serve o meu servo. Mostra que vale a pena obedecer a mim. Vai lá, anjo. E aí os anjos vieram, rodearam Jesus. Porque na terceira tentação, quando ele repreendeu Satanás, Satanás foi embora, fazendo um barulho infernal com milhões de anjos. E aí miríades e miríades se aproximaram de Jesus ali no deserto. E o Espírito Santo também se aproxima dele, fica bem em frente dele. Eu fico imaginando o Espírito Santo, gentleman como é, pegando Jesus, levantando
E os anjos sorrindo e aplaudindo, e o céu em festa, porque Jesus triunfou contra Satanás na sua tentação. E a mesma vitória que Ele dá a nós, são as mesmas armas que Jesus usou, o Espírito Santo dá para nós vencermos todas as tentações e sermos vitoriosos. Amém, irmãos?